Fala galera, aqui é a Luciana Nap com mais um conteúdo de inglês raiz para você. E olha, se você sente que você às vezes dá dois passos para frente, um para trás, que a coisa não está fluindo para você, sabe, que você tem uma certa dificuldade, ou se você se sente desanimado, então olha, assista esse conteúdo, porque você vai dar vários passos em direção à fluência. E hoje eu vou falar, sabe sobre o quê? Sobre perguntas pessoais, tá? Que podem ser feitas para você. Tanto faz se uma pessoa estiver perguntando, ou se você estiver numa entrevista de trabalho, ou se você tem que preencher um formulário num país de língua inglesa. Então eu vou cobrir tudo isso e ó, prática, viu? É tudo na prática e bora mudar essa história aí, você ó, chegar no seu inglês fluente. Bora pro vídeo. Bom, então como eu falei na introdução do vídeo, você vai aprender hoje a falar, né, fazer perguntas e responder perguntas sobre a sua vida pessoal, tá? E tanto faz se for perguntas que as pessoas podem fazer para você no dia a dia, ou se for numa entrevista de trabalho, ou às vezes um formulário que você vai preencher, ok? Mas deixa eu fazer um comentário. Muita gente fala para mim, ai, eu não consigo sair do lugar, eu me sinto desanimado, eu acho que o inglês não é para mim. Olha só. Presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de inglês? Do idioma? A ideia de aprender, de falar esse idioma te agrada? Porque assim, eu vou te dizer que ajuda bastante se você gostar, tá? É claro que se você falar, olha, eu não gosto, mas eu preciso, você aprende, com certeza, tá? Eu já tive muitos alunos, mas foram muitos, porque no primeiro dia de aula eu sempre perguntava, ó, quem gosta de inglês? E aí depois eu perguntava, e quem não gosta? Porque tem gente que às vezes não levanta a mão nem para uma coisa nem para outra, né? E quem não gosta de inglês? E tinha gente, e eu falava ainda, e quem detesta inglês? Ainda tinha gente que levantava a mão. E eu falava com toda a segurança, falava assim, olha, daqui a algumas aulas eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Porque nada como você aprender algo e já colocar em prática, saber quando, por quê, para que você vai usar, tá? E olha só, então assim, se você gosta, é muito legal, tá? Porque ajuda muito. Agora uma coisa, deixa eu falar, tem muita gente que se cobra perfeição. Se esse é o seu caso, você fala assim, não, eu quero falar igual um nativo, tem que sair lindo, tem que sair maravilhoso. Então, rever isso, tá? Porque se cobrar perfeição atrapalha. E ó, eu tô falando de uma coisa que eu sei o que eu tô falando, eu sei as dificuldades do que é o aprendizado de um novo idioma, eu passei por isso, eu tenho minha história que eu falo num vídeo, se você quiser ver, eu acho que é E os Sonhos se Tornam Realidade, o nome do vídeo. Mas olha só, eu aprendi inglês depois de adulta. E eu sei quando você chega às vezes numa hora que parece que você não sai daquele nível, às vezes você anda, mas depois você parece que você está indo para trás. Eu compreendo você, eu compreendo de verdade. E eu te falo uma coisa, dá um crédito para você mesmo. Dê crédito a você. Não fica pensando assim, eu não posso, eu não consigo. Você consegue sim. Se eu aprendi, se tantas pessoas, tantos alunos que eu vi chegando com dificuldade aprenderam, você aprende sim. E toma cuidado só com aquele pessoal que vem desanimar, jogar areia, tá? Se você vê que tem pessoas aí próximo a você que fala assim, isso daí não é pra você não, ó, não ouça, não comente com essas pessoas que você está aprendendo. E olha só, já pega aí ou caneta, papel, ou se você for anotar no teu computador, faz esse conteúdo com atenção, porque você vai dar muitos passos em direção à fluência, ok? Então vamos lá. Eu criei um personagem aqui, fictício, chamado, ela se chama Maria Santos Silva Ferreira, tá? Você já vai saber o para que a gente precisa disso. A Maria nasceu em 22 de julho de 1994, na cidade de Santos, aí no Brasil, ok? Ela tem 27 anos. Isso vai ser importante porque a gente vai responder tudo, tá? Em termos de perguntas pessoais sobre a vida da Maria, tá bom? Galera, é o seguinte, como eu mencionei, isso tanto serve como para pessoas que você está batendo um papo, conversando com algum estrangeiro, e ele pode te fazer algumas dessas perguntas, quanto pode ser uma entrevista, né, de uma contratação de uma empresa, que vai te fazer
algumas perguntas assim, né, pessoais, ou também para formulários que você vai preencher. Ó, eu moro aqui na Inglaterra e eu tive que preencher muito formulário. Fui para a escola matricular meu filho na escola, foi para o posto de saúde, foi para o NHS, que seria como o INSS aqui, e departamento de trânsito, e prefeitura, enfim. Todo lugar que eu vou me inscrever para alguma coisa, eu tenho que preencher algum formulário e também responder algumas perguntas. Então a gente vai cobrir tudo isso aqui, ok? Bom, a primeira pergunta básica que a pessoa vai chegar é What is your name? Tá? A gente já tem que falar com o inglês óbvio. A pessoa que vai te entrevistar, ela pode falar mais devagar, ela pode falar mais rápido. Mas, gente, você tem que, em primeiro lugar, relaxar, tá? Porque às vezes você não entende palavra por palavra que a pessoa tá falando no começo. Principalmente se ela tiver um sotaque mais arrastado, se ela falar mais rápido. Mas se você sabe what e name, e você chegou diante da pessoa para preencher um formulário sobre você, então se a pessoa falar what's your name, pausadamente, eu falar what is your name? Tranquilo, tá? Então vamos já repetir essa frase e aí nós vamos treinar com você tanto as perguntas quanto as respostas, porque amanhã ou depois você pode também ser a pessoa que vai estar ali entrevistando alguém em inglês, tá? Então você tem que saber tanto perguntar quanto responder. Então vamos para a primeira pergunta, que é óbvio, né? Você vai chegar lá num lugar para ser entrevistado ou vai preencher um formulário, primeira coisa que vai estar perguntando para você é o quê? What is your name? Ok? A pessoa pode falar mais devagar, ou mais rápido, ou ter um sotaque diferente, mas não se preocupa, ok? Se você entendeu esse what e name, a pessoa está perguntando teu nome, ok? Então, let's repeat. What is your name? Very good. A minha personagem é Maria, então eu vou responder My name is Maria. Repeat. My name is Maria. Very good. Agora é o seguinte, eu vou perguntar What is your name? E você vai responder com o seu nome, tá? Eu vou te pedir para falar a frase toda, My name is, e o seu nome, sei lá, Joana, José, Marcelo, Andréia, tá? Para que você pratique, ok? A sua pronúncia. Mas no dia a dia, What is your name? Eu falo Luciana, ok? Ou My name is Luciana, ok? So, what is your name? Very good, very good. Agora aqui, com essa questão de name, vai se abrir um leque. Principalmente em formulários, você tem algumas opções, variações do nome, que são, por exemplo, pode estar ali no formulário, ó, first name. Então, se alguém te perguntar, what is your first name? Ok? É qual o seu primeiro nome? Essa personagem que eu criei, o nome dela é Maria Santos Silva Ferreira. É o que você está vendo aí na tela. Ó. Então, ó, first name é Maria. É o primeiro nome, tá? É o seu primeiro nome. No caso meu, Luciana. Então, se alguém perguntar lá, tá preenchendo o formulário e falar assim, what is your first name? Aí você vai responder o teu primeiro nome. Ok? Let's repeat. What is your first name? Very good. E aí, a pessoa vai falar, Luciana, my name is Luciana, my name is Maria, ok? Então, olha só, agora eu vou perguntar para você e você responde com o seu nome, ok? What is your first name? Very good, very good. Você entendeu que eu não queria que você repetisse, eu quero que você responda. Vamos lá de novo, você vai responder o seu primeiro nome. What is your first name? Very good. Gente, é o seguinte, pode ser que esteja ali, ó, alguém perguntar, what is your full name? Quer dizer, qual o seu nome completo, tá? Então, no caso aqui, vamos repetir essa pergunta e vamos responder, vou responder como se eu fosse a Maria aqui, tá? Eu tô colocando essa personagem, vocês vão entender que eu queria alguém que tivesse 3 sobrenomes, para ficar bem claro que eu vou explicar. Então, agora eu vou perguntar qual o seu nome completo, ok? Repeat. What is your full name? Very good. Aí ela responderia, It's Maria Santos Silva Ferreira, ok?
Agora, você pode ter esse it's, ou você já pode falar direto, ok? Eu vou perguntar para você e você vai responder o seu nome completo, ok? What is your full name? Very good. Olha só, ainda a questão de nome, lembra que a gente viu first name, tá? A gente viu full name. Agora, olha só, pode ser que você veja o último nome, tá? Que é o último, porque ó, em países de língua inglesa, por exemplo, essa Maria Santos Silva Ferreira, o que mais importa para eles é o primeiro, Maria, e o último, Ferreira, tá? Então, geralmente, eles vão por exemplo, na escola, em lugares assim que você tem que ser chamado pelo teu sobrenome, vai ser o dela Ferreira, ok? Então, olha só, como é que é esse último nome? Bom, pode ser de várias maneiras, dependendo do país que você vai estar, você pode ver de diversas maneiras. Uma delas é, what is your last name? Tá? Lembra que teve o first name, primeiro nome, e o último nome, ok? Então, what is your last name? Repeat, what is your last name? Very good. No caso da Maria, que é Ferreira. Então, a pessoa pergunta, what is your last name? It's Ferreira. Não vou nem falar isso daí, não vou nem entrar nesse porque é realmente assim que eles falam, tá? Ferreira, ok? Então eu pergunto pra você, what is your last name? Very good, very good. Agora tem uma questão, tá? Pode aparecer esse last name de uma outra forma, pode aparecer surname. Repeat, surname. Very good. Então, se a pessoa falar, what is your surname? Ou você vê num formulário, surname, também é o último nome, tá? No caso da Maria, que é Ferreira. Repeat. What is your surname? Very good. Tem outra expressão ainda. Aqui na Inglaterra aparece muito, que é what is your family name? Family name também é o último nome. Então, ó, surname, last name, family name é a mesma coisa. No caso da Maria, aqui é o Ferreira. So, repeat. What is your family name? Very good. Pergunto para você. What is your family name? Very good. Bom, é o seguinte, dependendo do formulário que você for preencher, eles vão querer primeiro, o último nome, vão querer o do meio. Então, se alguém perguntar, what is your middle name? Ok? Repeat. What is your middle name? Very good. Ele está perguntando qual o nome do meio. Aí, eu já sei que o pessoal me pergunta, porque em aula é batata. O pessoal pergunta, ah, mas se eu tiver dois nomes do meio? Por isso que eu já coloquei aqui. No caso, se você tiver dois sobrenomes, um é o último, né? Aí tem o teu nome, o último, e aí o do meio é aquele que sobrou ali no meio. Agora, se tiver dois, como o da Maria aqui, ó, qual o middle name da Maria? Então, ó, Maria, first name. Ferreira, last name, ou surname, ou family name. E Santos Silva, middle name, tá? Então, repeat. What is your middle name? Wonderful. Agora eu vou perguntar para você. What is your middle name? Very good. Bom, então aí a gente já cobriu a parte de você falar sobre o seu nome, que é importante você saber todas essas, né, vocabulários, ok? Bom, agora é o seguinte. Se você tiver numa entrevista onde você está falando, é muito provável que vai acontecer o seguinte, por mais que seu nome seja um nome simples em português, em outros países não é tão simples assim. Sem contar que existem as variações, por exemplo, eu sou um NAP com dois P's, poderia ser um só, porque falando NAP, ninguém vai perceber esses dois P's, tá? Então, tem letras que mudam, né, de Y para I, enfim. Então, uma coisa que você tem que ter na ponta da língua é você soletrar, saber soletrar seu nome completo, seu endereço de e-mail, tá? Nome de rua que você mora, coisas que tem a ver, sabe, com a tua vida pessoal. E isso tem que estar na ponta da língua. Por quê?
Porque se alguém chega assim pra você, você pergunta assim, você tá lá anotando o nome de um estrangeiro, né? Ah, meu nome é Scott, ele fala. Aí você fala, ai, como é que soletra? Você não vai saber se é com S, dois T's, Y no final, enfim, confunde. Isso você vai ter que saber soletrar. Então, ó, se alguém perguntar pra você, por exemplo, você fala assim, ó, a pessoa perguntou, what is your name? Aí você fala, my name is Maria. Aí, how do you spell it? How do you spell it? Tá? Então, isso a pessoa está perguntando, como você soletra? Tá? Ou, ao invés do it, ele pode falar, how do you spell Maria? Ok? So, let's repeat. How do you spell it? Very good. Agora vamos colocar aqui, ó. How do you spell Maria? Repeat. How do you spell Maria? Very good. No caso da Maria, ó, se você não sabe direito o alfabeto, eu te convido a assistir um vídeo que eu falo do alfabeto, tá? E se você sabe, mas você não tá muito seguro, porque tem algumas letras no alfabeto, por exemplo, o M com o N, algumas coisas assim que as pessoas confundem mesmo, né? E geralmente, até em português, você pode estar falando com a pessoa fala assim, ó, M de macaco ou N de navio. Isso acontece. Então veja o vídeo do alfabeto que eu tenho no meu canal do YouTube, ok? Não sei se você está me assistindo no Insta, no Face, mas olha o alfabeto. Eu falo das letras que são mais confundidas e trabalho bem a questão da pronúncia, tá? Então no caso da Maria, por exemplo, how do you spell Maria? Aí ela fala M-A-R-I-A, ok? E ó, ainda te digo mais, se você quiser ver, tem um vídeo que eu faço sobre... Eu vou colocar, fazer o seguinte, eu vou deixar todos os links, tá? No meu canal aqui do YouTube. Eu vou deixar os links desses vídeos para você. Porque também tem um vídeo que eu falo sobre o alfabeto, o código internacional, que se usa em todos os países, que é um padrão para você falar, ó, M de Maria, N de navio, como eles falam isso, tá? Porque muitas vezes você vai ter que... Quando eu soletro NAP, eu tenho que falar 2 P's de pato, porque tem gente que fala assim, P ou T, tá? Então, para você aprender isso, ok? Então, ó, tenha na ponta da língua o seu nome completo, você tem que saber soletrar, tá? E as coisas pessoais que te envolvem. Endereço de e-mail, endereço da tua casa, ok? Próximo agora. Se perguntarem, how old are you? Estou perguntando qual a sua idade, tá? Então, let's repeat. How old are you? Very good. No caso da Maria, ela tem 27 anos. Agora, vem cá. Você não vai falar eu tenho 27 anos. Você não vai falar I have. Não, não. Inclusive, já vi gente falar inglês, consegue desenrolar o inglês e comete erros como esse, tá? Eles não falam que eu tenho, eu estou com tal idade. Não é no sentido de posse. Hoje você está com 27, com 30, com 40, com 50, amanhã você não está mais, tá? Então, eu estou com, no caso da Maria, eu estou com 27 anos de idade. Então repeat. How old are you? Very good. Aí a Maria vai responder. Eu vou responder a forma mais longa, depois a gente vai encurtar, tá? Você tem que saber tudo. E pratica mesmo, fala em voz alta. Então vamos lá. I'm 27 years old. Very good. Estou com 27 anos de idade. Agora eu poderia encurtar um pouco mais, tirar esse years old e falar I'm 27. Very good. E agora eu vou encurtar tudo. 27. Very good. Ok? Olha, sempre quando você estiver praticando, você aí com você, faz as frases maiores, ok? Para você praticar mesmo a tua pronúncia. Depois, no dia a dia, é aquele, né? Bate-bola, jogo rápido. Idade 27, nome Maria, tá? Não vai ficar falando uma frase quilométrica, tá bom? Vamos lá agora. Uma frase que pode também acontecer em relação à sua idade, alguém perguntar, ou está ali no formulário, já vou mostrar também uma forma abreviada que eles usam. What is your date of birth? Quer dizer, qual a data do seu nascimento? Repeat. What is your date of birth?
Very good. Olha só, agora esse date of birth, ele pode vir abreviado. Nos formulários aqui no Reino Unido, tá? Dos países aqui do Reino Unido, você vai ver muito esse, ó, D-O-B. Então é date of birth, ok? Então esse D-O-B, D-O-B, é a sua data de nascimento. Agora olha só, galera, presta atenção. Em países, ok, como nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai falar datas, você vai colocar o quê? Mesmo em formulário escrito, mesmo em números, abreviado ali em números, eles colocam primeiro mês, depois dia e depois ano, tá? Agora, se for país de língua inglesa com a influência britânica, por exemplo, aqui a Inglaterra mesmo, ou a Escócia, eles vão seguir a nossa ordem de dia, mês, ano. Então, eu vou colocar aí na tela, ó, isso que você está vendo aí, seria a data da Maria, 22 de julho de 1994, ó, 22 de julho de 94, num formulário muito provavelmente vai aparecer assim, nos Estados Unidos. Agora, se você vem para a Inglaterra, a Maria, que nasceu em 22 de julho de 94, você vai ver os números assim, igualzinho nós colocaríamos, tá? Ok? Então, se tivesse no formulário aí, ó, esse DOB, data de nascimento, como é que você preencheria o seu? Tá? Eu quero que você coloque, ok? Tanto na forma americana quanto na britânica. Então, já cobrimos a parte da entrevista ou de formulários que você fala a sua data de nascimento. Agora, alguém pode fazer a pergunta, né? Se for entrevista, assim, conversada, pode falar assim, ó, when were you born? Tá, eu sei que essa, né? Mas se você souber when, where, tá? When é quando, where é onde e born é nascer, tá? Então, olha só, se alguém te falar assim, when were you born? When born. Então, quando você nasceu, tá? E aí você pode falar, eu gostaria que você colocasse, fizesse no papel, você colocasse a resposta, ok? Como que você vai... Você pode colocar do jeito americano, do britânico, mas se a pessoa perguntar, when were you born? Aliás, vamos repetir essa frase. Repeat. When were you born? Very good. Lembrando, gente, que às vezes não vai sair de primeira, não vai sair de segunda. Eu lembro de palavras que eu tinha que ficar repetindo, repetindo, repetindo até sair, ok? Então, se a pessoa perguntar, when were you born? Você vai falar, I was born, que é eu nasci. E aí você fala, tá? Você vai colocar a data lá do seu nascimento. No caso da Maria é, I was born on July 22nd, 1994, ok? É isso que vai aparecer na tua tela, ok? Eu tô falando já da maneira americana de falar, ok? Colocando primeiro mês, depois dia, depois ano, ok? Agora vem cá, a pessoa poderia perguntar, where were you born? Aí, ó, where, born. Where não é onde, então, ou aonde. Então, onde você nasceu? Vamos lá? Repeat. Where were you born? Very good, very good. O caso da Maria, a gente já colocou aqui que ela nasceu em Santos. Então, podia falar assim, ó. I was born in Santos. Repeat. I was born in Santos. Very good. Agora eu vou perguntar onde você nasceu e você vai responder a cidade que você nasceu, ok? Where were you born? Very good, very good. Bom, também tem uma pergunta que pode ser where are you from? Tá? Que é de onde você é, ok? Isso também é uma outra maneira de perguntar de onde você vem, tá bom? Então vamos lá, ó. Repeat. Where are you from? Very good. Agora, geralmente, você responde o país que você é, tá? Então, repeat. I'm from Brazil. Very good. Como você está falando inglês, então você não vai falar Brasil, é Brazil, ok? Repeat. I'm from Brazil. Very good, very good. É importante que você repita em voz alta, ok?
Bom, agora ao invés da pessoa falar where are you from, alguém poderia falar where do you come from? Que é where do you come from? De onde você vem? A resposta é a mesma, ok? Let's repeat. Where do you come from? Very good. E aí você responde Brazil. Agora, alguém pode perguntar também o quê? Continuando você, né? Essa entrevista, ou é uma entrevista de trabalho, ou é um formulário que você está preenchendo. Alguém pode perguntar Where do you live? Repeat. Where do you live? Se a pessoa falar mais rapidinho, Where do you live? Tem gente que fala assim, tá? Comendo palavra, mas where, onde? Ou aonde? E live, morar, tá? Então você, muitas vezes no começo, enquanto você não apura o teu ouvido, você começa a ouvir fragmentos, né? Bom, eu escutei where e live. Então, onde mora. Então, onde eu moro, tá? Então, where do you live? Então, no caso a Maria, I live in Santos. Repeat, I live in Santos. Very good. Eu só poderia falar direto em Santos. Repeat, em Santos. Very good. Agora eu vou te perguntar, você vai responder a cidade que você mora, tá? Where do you live? Very good, very good. Uma outra pergunta que podem te fazer, pergunta pessoal também. What do you do? What do you do? Também pode sair assim mais rapidinho, tá? What do you do é o que você faz, tá? O que você faz? Você trabalha com o quê? Ok? So repeat. What do you do? Very good. What do you do? Wonderful. No meu caso, e o caso da Maria, somos professoras. Então, eu poderia falar I'm a teacher. Repeat. I'm a teacher. Very good. Bom, nessas alturas do campeonato, se você não sabe como fala a tua profissão em inglês, vai dar uma olhada, ok? Mas se você já souber, eu pergunto para você, what do you do? Very good. Tem uma outra forma deles perguntarem isso também. A mais comum é what do you do, tá? Mas eles poderiam perguntar what do you do for a living? Tá? O que você faz para viver, tá? Let's repeat. What do you do for a living? Very good. E eu falaria I'm a teacher, ok? Uma outra pergunta que pode esbarrar aí no seu caminho é what is your marital status? Ok? Qual é o seu estado civil? Se é casado, se é solteira. Então, let's repeat. What is your marital status? Very good. Aqui na Inglaterra, você pode ouvir pessoas falando what is your marital status? Repeat. What is your marital status? Very good. Gente, como eu já morei nos Estados Unidos, como eu moro na Inglaterra, como eu já morei em diversos países, então sempre que tiver uma diferença assim, tá, que eu posso explicar, eu explico para os alunos em relação ao inglês americano e o britânico, ok? No caso aqui, a Maria, ela é solteira, então ela vai falar I'm single. Repeat, I'm single. Very good. Se você é casado, I'm married. Repeat, I'm married. Very good. E aí eu te encorajo a você ver outros estados civis, divorciado, viúvo, viúva, ok? Agora, por exemplo, se você tiver isso no formulário, vai estar geralmente qual o seu estado civil. Vai estar assim, ok? Nessa mais formal. Agora, se tiver um papo com alguém que está te fazendo algumas perguntas pessoais, a pessoa pode às vezes perguntar, Are you married? Você é casado? Married serve para casado e casada, tá? Let's repeat. Are you married? Very good. Aí você vai falar yes, I am, I'm not, ou yes, no. Poderia falar are you single? Repeat. Are you single? Very good, que você é solteiro, solteira. Agora, dependendo de quem estiver fazendo essas perguntas pessoais para você, se não é uma entrevista, se você está conhecendo alguém ali,
pode ser que a pessoa estiver interessada, né, em mais informações sobre você. Ou também é um amigo, amiga, alguém que está te conhecendo, pode falar, do you have a boyfriend? Ou do you have a girlfriend? Você tem namorado? Você tem namorada? Porque eles perguntam, você é casado? Você fala, não. Tá, então, mas você tem namorado, namorada? Então vamos ver, ó. Se for namorado, do you have a boyfriend? Repeat, do you have a boyfriend? Very good. Se a pessoa quiser perguntar se tem namorada, do you have a girlfriend? Very good. Lembrando que esse vídeo eu tô cobrindo aí, acho que dá mais de 40 perguntas e respostas, né? Tanto faz se você estiver numa entrevista de trabalho, preenchendo um formulário no exterior sobre, né, os seus dados pessoais ou conversando com alguém. Então, eu tô colocando perguntas que cobrem todas essas situações, ok? Agora, vamos supor que a pessoa perguntou, você é casado? Você falou que sim. Uma pergunta também que pode acontecer é, how long have you been married? Ok? Então, repeat, how long have you been married? Very good, que é por quantos anos você é casado, tá? No caso da Maria, ela é solteira. O nosso avatar, aquela figura que a gente colocou aqui fictícia para responder. Mas, se você, por exemplo, eu sou casada há 10 anos, você poderia falar, em vez de falar todinha, eu estou casada por tantos anos, fala for 10 years, ok? Você pode responder direto. Ou você pode falar o ano, tipo assim, since 2010, desde 2010, ok? Mas isso daí, como a gente não sabe, ok? Se você é casado, se não, então a explicação você já tem como essa pergunta, a pronúncia dela e como você vai responder. Vamos lá agora. Uma outra pergunta também é, do you have kids? Você tem filhos? Gente, no caso, filho é son e filha é daughter, tá? Como tem essa daughter, son, então eles não perguntam filho e filha, eles perguntam ou kids ou children, ok? Se você tem crianças, você já sabe que é filhos. Então, let's repeat. Do you have kids? Very good. Ou, do you have children? Very good. Vamos supor que você tivesse um filho ou uma filha. Já estou colocando já para você treinar filho e filha. Oh yes, I have a son and a daughter. Então, sim, eu tenho um filho e uma filha. Repeat. Oh yes, I have a son and a daughter. Very good, very good. Bom, e agora, finalizando aqui, mais um bloco onde você vai dar algumas informações que são importantíssimas, que é endereço, telefone, e-mail, enfim. Bom, então uma das perguntas que pode surgir, né, que vai surgir se você estiver preenchendo o formulário, what is your address? What is your address? Então, qual o seu endereço? Olha, então se você estiver dando o seu endereço, tá? No Brasil para alguém, você vai falar exatamente do jeito que é o seu endereço, porque afinal, se eles forem te mandar algum documento, algum, sei lá, algum presente, alguma encomenda para o Brasil, vai vir, quem vai levar para você na tua casa é o quê? É o carteiro que está no Brasil, tá? Mas no exterior tem algumas diferenças, tá? Então pode aparecer lá o número da casa primeiro, depois a rua, o número do condomínio, enfim. Mas você pode ver com mais calma, porque vai depender do país que você está e se tem bloco, se é apartamento, se é condomínio, ok? Não vamos rodar essa lâmpada, que senão não vou estar te ajudando, vou estar te atrapalhando. Agora, tem uma coisa interessante que você vai ver aqui no Reino Unido, nos países do Reino Unido, uma expressão que você só vai conhecer, eu acho que você não ouviu falar. Se você já ouviu falar nisso, tá? Como estudante de inglês aí no Brasil, você coloca aqui para mim que eu vou muito ficar assim interessada em saber como é que você conheceu isso. Por quê? É uma expressão que é next of kin, tá? Nos formulários que você vai preencher, eu já preenchi vários formulários aqui no Reino Unido, eu moro aqui na Inglaterra e continuo preenchendo, onde eles colocam lá, next of kin é o parente mais próximo. Então, muitas vezes você tem que dar o nome
e o telefone de um parente mais próximo para que em caso de emergência, se eles não conseguem te contactar, eles vão contactar a pessoa, tá? E isso aqui, olha, sinceramente, eu só fui aprender isso quando eu vim morar aqui. Por isso eu acho que é interessante, se você conseguir aprender, tá, com algum professor que tem experiência no exterior, que já morou fora, é uma coisa interessante. Não que o cara que dê aula de inglês, não é desqualificado se ele nunca viajou para fora. Não, ele pode realmente ensinar. Agora, tem certas coisas que você só vai aprender tendo a vivência morando fora. Como eu já morei nos Estados Unidos e moro na Inglaterra, então tudo isso que você não vai ver, vamos dizer assim, num livro, numa metodologia comum, eu ensino para os alunos, tá? Então, se você estiver aí escolhendo o curso, vendo, eu vou ter aula com fulano ou com cicrano, veja se você consegue alguém que possa unir vários requisitos, né? Claro, saber um bom inglês, ter uma boa experiência e também, quem sabe, experiência no exterior, tá? Então, esse next of kin é parente mais próximo. Vendo isso lá no formulário, você vai colocar a pessoa que você, né? Por exemplo, eu coloco o meu marido aqui no formulário, ele coloca quem? A mim no formulário, tá bom? Vamos lá. Esse é tranquilo, né? What's your phone number? Porque, gente, com o WhatsApp você pode ir longe, né? Perguntar qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, qual a sua data de nascimento, tá? Então, what is your phone number? Repeat. What is your phone number? Very good. Aí, uma outra coisa que eu te disse, já te disse anteriormente que tem certas coisas que você tem que ter na ponta da língua. E o seu telefone em inglês é importante que você saiba falar sem erro, tá? Porque imagina que você está conversando com um estrangeiro ou que você está na própria entrevista de trabalho ou uma pessoa que é recrutador perguntar what is your phone number? Ele quer o seu contato. E aí você fala errado. E aí você perde a oportunidade, tá? Então, coloque isso também para vocês ter na ponta da língua. Lembrando que aqui no exterior, tanto faz nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou nos países de língua inglesa, tanto você pode ouvir zero como zero ou também como O, ok? Então, por exemplo, aquele 007, eles chamam de 007, double O, duas vezes o 0 e o 7. Então, se você já sabe, se alguém fala assim, 700 ou 707, 707, esse O é o 0, tá? Então tenha isso, não tem problema. Aí o pessoal já me pergunta, já sei, mas qual que usa mais? É um ou outro? Eu tenho ouvido mais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, muita gente falando O, tá bom? Agora uma, gente, que é muito importante, a gente está na era do quê? Da tecnologia da internet. Então, what's your email address? Olha isso. Qual o seu endereço de e-mail? Repeat. What is your email address? Very good. What is your email address? Agora, gente, é importantíssimo que você saiba falar o seu e-mail corretamente, tá? Não é só ficar jogando palavra no ar e não falar corretamente, porque eu te falei, você tá com uma pessoa ali anotando alguma coisa que ela pergunta para você, para te dar uma chance, te dar uma oportunidade, alguma coisa, me passa seu e-mail aqui que eu vou mandar uma informação para você, enfim. Cuidado. Eu vou deixar também o link aqui no YouTube, tá? De um vídeo curtíssimo que eu ensino como falar endereços de e-mail, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, não fala underscore, tá? É underline. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Então, se o nome, a Maria tivesse, o endereço dela fosse Maria, tracinho embaixo, Silva, @gmail.com, seria Maria_Silva@gmail.com, tá? É assim que seria. Mas eu te convido a assistir esse vídeo que é rapidinho, você aprende, porque é importante. Não vai me soltando um underline não, que underline é uma coisa que colocaram no Brasil. Underline quer dizer grifar embaixo, tá? Não é esse sinal de internet. Ok, pessoal? Então, olha só, tem bastante material aí para você.
ok? Reveja essas frases com carinho, fale em voz alta. Se você tiver uma pessoa que estuda com você, faça essa entrevista com ela faz com você. Ou se não, chama alguém aí, alguém que é uma pessoa que gosta dessas coisas, tá? Teu irmão, tua irmã, marido, enfim, um amigo. Ah, vamos se entrevistar em inglês? Faça, tá? Faça que uma hora você chega lá. Ó, sempre você pega uma metodologia boa, ok? Com sequência, começo, meio e fim, estuda, ok? Mesmo que seja pouco a pouco, a cada dia. Não fica assim, estuda uma hora num dia, depois fica um mês sem estudar. Não. Pouco, pode ser 20, 30 minutos, 15 que seja por dia, mas 3, 4 vezes por semana vai, tá? For meia hora, uma hora, melhor ainda. Com constância, sem desistir, e uma hora você chega lá. Ok? Qualquer pergunta você pode fazer. Se tiver, tua pergunta pode virar um vídeo, né? Eu posso te explicar alguma coisa que você tenha dificuldade ou que você não sabe. Ok? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nas minhas mídias sociais, YouTube, Face, Insta. Todos levam meu nome, Luciana Nap. Te agradeço por me acompanhar até aqui. Ó, vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya!